Então foi muito legal, tá? Roma é uma cidade muito diferente de Madrid. Então a gente, com os passeios programados, né? Teve um que a gente fez com guia, que foi o do Coliseu, então a gente conheceu muito da história. Enfim, foi muito legal, assim, muito enriquecedor. Os demais a gente não fez com guia, a gente fez... Olá pessoal, tudo bem? Então hoje é sábado. Tem muita coisa que eu preciso conversar com vocês, então vamos lá. Acho que a primeira coisa que eu tinha comentado já no vídeo de Madrid era sobre o jet lag, né? Então, que a Maria tinha dormido muito tarde no dia anterior, que eu tava torcendo para naquele dia ela já dormir um pouquinho antes, porque era algo que eu não tinha considerado. E a verdade é que ela dormiu muito tarde aquele dia também, e no outro dia a gente teve que acordar bem cedinho, então foi um pouco difícil acordar cedinho. Inclusive tava muito frio, tava 2 graus, até tirei um print aí pra gente colocar aí no vídeo pra vocês verem. Então foi um pouco difícil. E aí eu fiquei pensando, né, um pouco sobre isso. Deixa eu contar primeiro então de Roma e aí eu volto nisso que vocês vão entender melhor. Então tá, então a gente saiu de Madrid muito cedinho, tal, pegamos um táxi, chegamos lá, despachamos bagagem, não sei o que, deu tudo certo, chegamos antes, conseguimos comer alguma coisinha ali no aeroporto e a gente percebeu que tava amanhecendo lá em Madrid, tipo 7h30 da manhã. Então, assim, super tarde, né, no Brasil amanhece, sei lá, 5h30, 4h30, às vezes já tá claro, então foi uma diferença muito grande. E aí que eu comecei a pensar nessa questão do sono da Maria, né? O sono, ele é mediado por cortisol e melatonina. E isso tem tudo a ver com a luz natural, né? Com a exposição à luz solar. Então, o que acontece? Quando a gente, principalmente a gente, que eu acho que o nosso relógio biológico é brasileiro, né? Onde tem muito sol. Quando a gente não tem essa exposição ao sol, é muito difícil a gente diferenciar dia e noite. Tanto que o treinamento de sono, né, que a gente faz desde recém-nascido com os bebês, tem muito dessa exposição à luz natural, né, para o bebê começar a entender o que é dia e o que é noite. E lá em Madrid, não só amanhecia tarde, como anoitecia cedo e o dia inteiro ficava meio cinza, sabe? Então era realmente bem difícil, assim, principalmente, né, em poucos dias, se adaptar um pouco ao dia e à noite. Então isso foi uma dificuldade que a gente teve lá. Só que chegando em Roma, graças a Deus, um solzão de meu Deus, coisa mais linda. Tá frio aqui, né? Então vocês estão vendo que eu tô com um casacão aqui porque eu tô na sacada gravando pra vocês, mas pelo menos tem sol. Então quando tem sol é muito mais fácil, não só para as crianças, né, mas para nós adultos também, fazer essa adaptação, né, dos horários. Então aqui já foi bem diferente. Então desde o primeiro dia aqui a Maria já dormiu 6, 7, 8 horas, que é o horáriozinho ali dela mesmo, sem muita crise, tá? Então a gente também conseguiu acordar mais cedo, até porque aqui em Roma a gente tinha muito mais programação, já vou falar disso com vocês, do que lá em Madrid. Lá em Madrid a gente tava com dias livres, né, pra fazer o que a gente queria, e aqui a gente já tem vários passeios programados e tudo mais. Então foi muito mais tranquilo e aí foi ótimo, assim. Então aqui a gente já se recuperou do jet lag, principalmente por causa dessa questão do sol, tá? Aí a outra coisa é essa questão dos passeios, né? Então aqui em Roma a gente já tinha planejado 2 dias inteiros de passeio. Um passeio de manhã, um passeio à tarde, né? Que foram na quinta-feira e na sexta-feira. Hoje que é sábado, o nosso dia tá meio livre. A gente tem uma programação pelo roteiro, mas era uma programação de parque, de andar em tal rua, de conhecer a fonte, de conhecer não sei o quê. Então, assim, são coisas que é um dia livre, né? Porque nos outros dias a gente realmente tinha tudo marcado. Então, na quinta-feira a gente fez Panteão e Coliseu, né? Com Palatino, Fórum Romano. Na sexta a gente fez os museus do Vaticano, Capela Sistina e Castelo Sant'Angelo. E aí hoje a gente ficou para ver as demais coisas que tem aqui em Roma para serem vistas, tá? Só que de uma forma mais livre. E aí isso foi também algo um pouco, não fora do esperado, mas o que acontece? O nosso horário no Brasil
é muito cedo, né? Então a gente acorda às 5h30, 4h30, vários vídeos que eu gravei aqui pra vocês, era 4 horas da manhã, era 5 horas da manhã, porque o nosso dia começa muito cedo no Brasil. E, inclusive, o dia da Maria, né? Só que aqui, tanto pra ela quanto pra gente, como amanhece muito tarde, começa um pouco mais tarde. E aí, isso foi algo fora um pouco do esperado, né? Porque todos os passeios a gente quis marcar no primeiro horário, 8h30, 9 horas. E foi um pouco difícil manter esses horários, porque se amanhecia só 7h30, e aí a gente ainda tinha que tomar café da manhã, tinha 3 pessoas para se arrumar, e tinha que se deslocar pro lugar e tudo mais. Isso foi algo que ficou um pouco apertado ali de manhã. Então eu tinha que fazer uma escolha, né? Ou eu estressava a família inteira, pra gente sair muito cedo, para dar tempo de fazer tudo e tudo mais, ou eu abria mão de algo que é muito difícil para mim abrir mão, que é a pontualidade. E aí, enfim, eu pesei bastante as coisas e decidi que eu abriria a mão da pontualidade. Não que a gente chegou com 1 hora de atraso, deixou pessoas nos esperando, mas nos 2 passeios da manhã, que a gente precisava... Os 2 eram às 9, né? Não, um era 9 e o outro era 8h30. Só que esse das 9, eles pediam pra gente chegar às 8h30. Nesse, a gente chegou às 9, então eu abri mão dessa antecedência, tá? Pela paz mundial aqui. E o outro, que era 8h30, a gente chegou às 8h45. Então, assim, não foram grandes atrasos, mas de fato, como a gente tá de férias, como amanhece mais tarde, né? Como cada um tem seu tempo ali de acordar e tudo mais, eu preferi, né, deixar dessa forma. E assim foi, então foi muito legal, tá? Roma é uma cidade muito diferente de Madrid. Então, a gente, com os passeios programados, né, teve um que a gente fez com guia, que foi o do Coliseu, então a gente conheceu muito da história. Enfim, foi muito legal, assim, muito enriquecedor. Os demais a gente não fez com guia, a gente fez sozinho mesmo. E foi bem tranquilo também, a gente conseguiu entender tudo, porque nos lugares são muito autoexplicativos, assim, né? Então, se você sabe mais ou menos a história daquilo, você consegue entender. E quando a gente fez com guia, o passeio demorou 2h30. E aí, os demais passeios, a gente fez em, tipo, sei lá, 1 hora, 2 horas, num tempo muito mais rápido, sabe? Porque, por exemplo, nos museus do Vaticano, se a gente tivesse feito com guia, o passeio demoraria 4 horas, 4h30. Então, com uma bebê, enfim, não dá tanto, entendeu? Então, acho que isso também é algo que é legal de trazer aqui para vocês pensarem. É legal por um lado, porque você conhece a história, blá, 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 mas por outro lado, é muito cansativo pro bebê, né? Esse de 2h30 foi cansativo pra ela, então assim, foi no carrinho, foi no canguru, foi no colo, entendeu? Dormiu uma parte do trajeto e tal, mas enfim, vencemos o passeio. Então por isso que a gente optou por alguns fazer com e alguns fazer sozinho, tá? E aí hoje ter um dia livre também foi muito bom, porque a gente tá um pouco cansado dessa rotina de passeio, passeio, passeio. Comida. Aqui na Itália a gente tá comendo bem melhor do que a gente comeu em Madrid. Então em Madrid tinha muito tempero estranho, sabe? Umas coisas que a gente não gostava tanto. E aqui, maravilhoso, né? Então, os aperitivos, bruschetta, burrata, muita pizza, massa. Então, o tempo todo a gente tá comendo essas coisas e a Maria também tá comendo. Então tá sendo super tranquilo pra ela. A gente tá num apartamento, eu filmei pra vocês, né? Como é um apartamento bem típico italiano, assim, sabe? O elevador é daqueles antigão e tal. O apartamento é super gostoso e ele fica muito bem localizado. Ele é do lado do Vaticano. Então tem muito restaurante aqui perto. Então a gente várias vezes comeu na rua, café da manhã, almoço, janta. Inclusive um restaurante em especial ganhou o nosso coração, que tipo, a gente chegou lá, eles já trouxeram um ovinho ali, um omeletinho pra Maria, porque a Maria não gosta de esperar quando ela chega nos lugares e geralmente ela tá morrendo de fome. Enfim, o pessoal atendeu a gente super bem, o preço excelente, o cardápio ótimo. Então, enfim, a gente já foi 2 ou 3 vezes já, que é super aqui pertinho, a 1 quadra. Tem um Carrefour Express também do lado, assim, um prédio do lado. Então a gente também, um dia a gente comprou coisas pro café da manhã lá. E tudo que tava faltando, assim, sei lá, faltou um desodorante, a gente foi pegar. Fruta, a gente foi também, tem até uma feirinha, né, aqui perto, que a gente também comprou fruta pra Maria. Porque a gente tava preocupado, né, como ela não come muito glúten, aqui ela tá comendo glúten todo dia, disso travar o intestino dela, então a gente reforçou nas frutas, né, então os lanchinhos a gente tá dando bastante fruta pra ela. Então a alimentação é isso, estamos comendo super bem aqui. Que mais? Eu falei com vocês no último vídeo sobre
que a gente brinca com a Maria, que a gente trouxe os livrinhos e tal. Eu queria mostrar pra vocês os livrinhos, porque eu não sei se eu fui tão enfática, e se vocês não conhecem a nossa família ainda, talvez vocês não saibam que a gente é tipo 0 telas real. Então, a gente trouxe 4 livrinhos, tá, pra Maria. Então, 3 desses livrinhos são de vocabulário. Como ela vai fazer 1 ano, crianças abaixo de 2 anos, elas gostam muito mais desse livro de vocabulário, elas se intertem muito mais. Então, tem as 100 primeiras palavras. Então, são várias palavras, né? Então, casa, olho, vaca, jacaré, não sei o quê. E muitas dessas coisas, por exemplo, o jacaré. O jacaré, tem uma música que eu canto que tem o jacaré, que daí eu faço o jacaré. Tem um outro livrinho dela que também tem o jacaré. Então, a gente fica relacionando isso com as coisas. Então, como que o jacaré faz? E aí ela faz com a mãozinha. Então, a gente usa muito esses livros para realmente ela enriquecer o vocabulário dela, né? E ela começar a relacionar uma coisa com a outra. E, de repente, cantar uma musiquinha. Então, aqui também tem o sapo, né? Então, esse é o sapo que não lava o pé. E aí a gente canta a música. Enfim, ela fica horas, tá? Com esse livrinho aqui. Tanto que toda vez que a gente precisa ficar no quarto um pouquinho pra todo mundo se arrumar, ou enfim, não tá na hora de sair, cara, ela fica numa boa. E tem outros 2 que são de vocabulários também. Um é nesse formato aqui de caixa, que vem os livrinhos dentro, tem até um faltando aqui, que é de vocabulário também. E um outro, que ele é tipo esse, só que daí nas páginas abre um papelzinho assim, que daí tem o nome escondido, né? Então você abre e aí tem um jacaré dentro. Então ela super se distrai, tá? Aí esse daqui é o único que tem historinha, que também são umas historinhas super curtinhas. Deixa eu pegar um pra vocês verem. E que até eu mudo algumas coisas, tá? Porque eu não concordo. Porque assim, é quando estou... Aí esse daqui é com saudade. Com saudade é de boa. Mas sei lá, quando estou com medo, eu mudo algumas coisas. Porque, sei lá, não quero contar do jeito que tá pra ela. Mas tem os animaizinhos e tudo. Então, às vezes a gente conta a história, às vezes a gente só fala dos animais. Enfim, ela se distrai bastante. E esse específico que tem a caixa, ela gosta não só de ficar com os livrinhos, mas de tirar os livrinhos, colocar na caixa e fecha a caixa e abre a caixa e coloca e tira. Então, enfim, a gente tem usado muito isso para distrair ela aqui no avião, no restaurante, em todos os lugares que vocês imaginarem. E acho que é isso. Então, amanhã a gente pega um carro, né? Porque daí a gente vai fazer o resto do trajeto de carro. De manhã a gente quer arrumar uma missa também para ir. Como a gente tá do lado do Vaticano, a gente vai ver, porque tem várias missas em várias capelas ali dentro do Vaticano, né? A gente vai ver se a gente encontra uma em algum horário, mas enfim, tem muita igreja aqui, então com certeza a gente vai achar uma missa pra ir. E eu queria ver o Papa meio-dia, né? Que ele aparece na janelinha. É muito cheio, né? Provavelmente, mas enfim, quero ver ele e aí a gente vai. E aí provavelmente depois disso a gente já pega o carro e segue pra Florença. A gente ia passar em Assis, só que eu achei melhor a gente não passar, porque daqui pra Florença já vão ser uns 300 e tantos quilômetros. Se a gente for pra Assis, é um desvio de mais 100 pra ir, 100 pra voltar. Eu não queria chegar muito tarde lá, então eu acho que a viagem tá sendo maravilhosa, tá? Estamos amando, mas é cansativo, entendeu? É cansativo pra Maria, é cansativo pra mim e pro Danilo, que a gente se reveza nos cuidados com ela. Então, acho que a gente não precisa se desgastar. E a gente ainda vai chegar lá em Florença. Primeiro que assim, a gente não sabe como a gente vai dirigir aqui na Itália, né? Porque a gente fica andando de Uber aqui em Roma e, meu Deus, é um caos, assim, a sinalização, o trânsito. Então, oremos pra dar tudo certo, então a gente quer chegar com calma. Essa é uma outra coisa que é diferente da Espanha. Aqui, desde o início, a gente pegou Uber pra sair do aeroporto, a gente já pegou um Uber. Aqui só tem Uber Black, não tem Uber X, Uber Comfort, essas outras opções. Então, no Uber Black, ou vem aqueles carrões Black mesmo e tal, ou vem umas vans. E aí, a gente pegou tanto vans super legais, porta automática, novinha e não sei o quê. Mas a gente pegou umas vans meio quebrada mesmo, que parece que eles vão te sequestrar, mas tá tudo certo, entendeu? Ninguém reclamou da cadeirinha nem nada. Então, é isso, estamos andando de Uber aqui. Acho que é isso, vamos lá. Então, qual que tá sendo o maior desafio pra gente, tá? A falta de previsibilidade. Então, isso é algo que eu sempre converso com vocês, né? Que a previsibilidade ajuda muito na obediência, na criança não fazer birra, em tudo, né? Na criança confiar em você. Então, isso é algo que tá sendo um desafio aqui, porque a gente não tem previsibilidade. Então, assim, quando a gente sai, a gente não sabe se a gente vai conseguir pedir o Uber, se ele vai demorar, se não vai demorar. A gente não sabe o passeio, se vai estar cheio, se não vai estar cheio. Então, assim,
A gente não sabe nada dessas coisas. Se o passeio vai demorar 1 hora ou 2 horas. Então, o que acontece? Os horários, né? Às vezes de dormir, às vezes o de acordar não, né? Mas o de dormir, o de comer, o da soneca, onde a gente vai estar na hora da soneca e tal. Claro que a gente tá se adaptando, mas a gente não tem muito essa previsibilidade, né? Então isso tá sendo um desafio, não só pra Maria, como pra gente, tá? Eu tô sentindo bastante isso, e isso deixa a gente mais cansado, deixa a gente um pouco mais ansioso com as coisas. Então, como que a gente tá, qual o plano, né, que eu fiz pra isso? Então, tem 2 coisas em especial que eu tô fazendo pra tentar diminuir e controlar os danos. Acho que a primeira coisa é tentar trazer o máximo de elementos da rotina normal pra cá. Então, essa questão da fruta que eu falei, né? Então, tô tentando trazer as frutas, tô tentando trazer o horário de acordar, tô tentando trazer a questão do ritual do banho. A música, a gente sempre toca uma musiquinha pra Maria, né, quando ela acorda. Então tô tentando trazer a musiquinha da hora de acordar. Os próprios livrinhos, né, que são os brinquedos dela lá de casa. A gente tá tentando trazer as pessoas que ela mais convive, além de mim e do Danilo, são os meus pais. Então a gente já fez 2 ligações de vídeo pra eles, né, pra que ela continue vendo as pessoas, pra ver que as pessoas existem, que elas não foram embora, sei lá. E a gente tá tentando conversar muito com ela do que vai acontecer. Então, olha, filha, agora a gente tá indo num passeio, lá no passeio vai acontecer isso, isso e isso, depois a gente vai comer, sei lá. Então, é isso que a gente tá tentando fazer, acho que tem ajudado de certa forma. E a segunda coisa é evitar ao máximo, né, que as pessoas fiquem muito cansadas ou com muita fome, porque pessoas cansadas e com fome, criança, obviamente, né, fica mais birrenta, etc. Mas os adultos também ficam, é que a birra do adulto é diferente. Então, estamos tentando sempre, né, alguma coisinha para comer ali na bolsa, tá? Então, isso eu tô fazendo. E sempre, né, se dá pra fazer igual a soneca dela tá fazendo agora aqui no quarto. Então, se dá pra fazer a soneca no quarto, confortável, tudo, a gente traz e faz aqui. Igual eu falei, de não acordar tão cedo, né, pra não chegar atrasado no passeio. Então, sendo um pouco flexível com relação a isso. Então, é isso que a gente tá tentando fazer, tá? E eu acho que tem funcionado, tem ajudado as pessoas não ficarem com fome nem cansadas. E é isso. Então, amanhã a gente vai rumo a Florença e aí de lá eu faço um outro vídeo pra contar pra vocês como tá sendo, tá bom?